human nature is essentially different from and higher from the rest of reality, the individual is an absolute and irreducible dignity that must be defended against society and the state. The autonomy of that individual requires that society be organized in a non-hierarchical way as a sum of free individuals. All those presuppositions, say Panikkar, are definitively Western and liberal, and they are distinguishable from other conceptions of human dignity in other cultures. For instance, there is no necessary overlap between the idea of the person and the idea of the individual. The individual is the specific way in which liberal Western discourse formulate the concept of the self. However, other cultures envisage the self in different ways. Bhikkhu Parekh, for his part, has shown how non-liberal societies rest on a theory of overlapping self. According to him, those bound together by familial, kinship, religious, or other ties do not see themselves as independent and self-contained ontological units involved in specific kind of relationship with others, but rather as bearer of overlapping self whose identities are constituted by and incapable of be defined in isolation from this relationship. For them, individual and self are distinct and their boundaries do not coincide. So, that naturally distinct individual may or may not share their self in common. Each individual is deeply implicated in the life of those related to him, and their interests, life and life plans are inextricably interlinked and incapable of individuation. É na mesma linha de pensamento de Panikkar, é na mesma linha de pensamento que Panikkar demonstra como o conceito de direitos humanos pousa em um bem conhecido conjunto de pressuposições, todas as quais são distintamente ocidentais, citadas, então, a uma natureza humana universal que pode ser conhecida por meios racionais. A natureza humana é essencialmente diferente de e maior do que o resto da realidade. O indivíduo tem uma dignidade absoluta e irredutível que deve ser defendida contra a sociedade e o Estado. A autonomia desse indivíduo requer que a sociedade seja organizada em uma maneira não hierárquica, como uma soma de indivíduos livres. Todas aquelas pressuposições, diz Panikkar, são definitivamente ocidentais e liberais, e são distintas de outras concepções de dignidade humana em outras culturas. Por exemplo, não há sobreposição entre a ideia de pessoa e a ideia de indivíduo. O indivíduo é a maneira específica na qual o discurso ocidental liberal formula o conceito de si próprio. Contudo, outras culturas visionam o si próprio em diferentes maneiras. Bhikkhu Parekh, por sua parte, tem mostrado como sociedades não liberais pousam na teoria da sobreposição de si próprios. Aqueles unidos por laços familiares, de interesses ou religiosos ou outros laços, não veem a si próprios como unidades ontológicas independentes e autocontidas, envolvidas em tipos específicos de relacionamentos em outros, mas com suportes de si próprios, sobrepostos, cujas identidades são constituídas por incapazes de ser definidas isoladas de seus relacionamentos. Para eles,
indivíduo e si próprio são distintos e seus limites não coincidem, então indivíduos distintos naturalmente podem ou não podem compartilhar seus sis próprios em comum. Cada indivíduo está profundamente implicado nas vidas daqueles relacionados a ele e seus interesses. Vidas e planos ativos estão interligados e incapazes de individuação. Many consequences stem from those considerations. One of the most important one is that we have to recognize that the idea of autonomy, which is so central in Western liberal discourse and which is at the center of our understanding of human rights, cannot have such a priority in other cultures where decision-making is less individualistic and more cooperative than in Western societies. This in no way signifies that those cultures are not concerned with the dignity of the person and the condition of a just social order. What it means is that they deal with those questions in a different way. This is why the search for homeomorphic equivalent is a necessary one. We should establish a cross-cultural dialogue based on the acceptance that the notion of human rights as formulated in Western culture is one formulation among others of the idea of the dignity of the person. It is a very individualistic interpretation specific to liberal culture, and it cannot claim to be the only legitimate one. Muitas consequências originam-se dessas considerações. Uma das mais importantes é que temos que reconhecer que a ideia de autonomia, a qual é tão central no discurso ocidental liberal, e a qual está no centro de nossa compreensão de direitos humanos, pode não ter tal prioridade em outras culturas, onde a tomada de decisões é menos individualista e mais cooperativa do que em sociedades ocidentais. Isso, de maneira nenhuma, significa que aquelas culturas não estão preocupadas com a dignidade da pessoa e as condições para uma ordem social justa. O que isso significa é que elas lidam com aquelas questões de maneiras diferentes. Esta é a razão que a procura por equivalentes homeomórficos é necessária. Devemos estabelecer um diálogo cross-cultural baseado na aceitação de que a noção de direitos humanos, como formulada na cultura ocidental, é uma formulação entre outras da ideia de dignidade da pessoa humana. É uma interpretação muito individualista, específica para a cultura liberal, e que não pode pregar ser a única legítima. To be sure, acknowledging the cultural specificity of the notion of human rights and putting into question their universal validity does not imply, using Rorty distinction, that we should automatically negate their universal reach. In other words, this does not force us to reject the idea that they could become universally accepted. But in that case, we need to be aware of the condition which will need to be fulfilled for such a process to take place. Indeed, this will require that Western culture becomes the universal culture. Of course, this is not impossible. And there are many liberals, Rorty included, who will rejoice in such evolution, since they believe in the superiority of Western culture. They consider that European thought, with its Declaration of Human Rights, represent an historical moral progress
And that it is for that reason